Olá, galera, bem-vindos mais uma vez ao episódio do Camaleônicos. Neste episódio vamos a falar com o Brahim da sua vida no Brasil, como o Brahim chega no Brasil, abriu a sua imobiliária depois de trabalhar 5 anos para uma empresa imobiliária. Ele vai contar muitas coisas interessantes, né, que aprendeu durante a sua vida profissional trabalhando para uma empresa, mas também conheceremos um pouco os motivantes pelos que ele decidiu começar a empreender, né? E quais são as aprendizagens que ele pegou de trabalhar para uma empresa e também as muitas aprendizagens que ele pegou começando a trabalhar para si mesmo, né? A gente vai conversar um pouquinho também sobre as exemplos, né? Exemplos interessantes das primeiras vivências, né? As primeiras experiências que a gente teve quando chegou no Brasil. Eu também morei 3 anos no Brasil e também tenho experiências interessantes, né? Como um espanhol morando em São Paulo e no Rio de Janeiro. E vamos começar então com o Brahim. Brahim, como está? Ó- Olá, Noel, tudo bem? Olá a todos que estão nos escutando aqui no podcast Camaleônicos, de novo. Seria um prazer poder aí gravar esse vídeo de hoje contigo. Falando aí da minha experiência no Brasil, já faz mais de 15 anos. Cheguei aí no Brasil em 2008, né, como eu te falei, como você já sabe. E no começo, como qualquer começo de qualquer pessoa, de qualquer alguém que chega em outro país, foi complicado, foi difícil, não foi fácil, porque é totalmente diferente do meu país, idioma, cultura, comida, hábitos, tudo diferente. Mas, como você falou, eu comecei a trabalhar no Você início. trocou a leite de camelo da Algéria pela leite de vaca, né? Isso mesmo, exatamente. Imagina, tem tâmara, tem leite de caminho, tem carne de caminho, carne de cordeiro. No Brasil, só picanha. Sou picanha. Que mais Porque é que muito bom. coisas? Que coisas mais... Adorava picanha no começo, adorava. Sabe Nossa, aqueles restaurantes aí, saudade fogo do eu da chão, picanha, comer à né? vontade a carne? Aham. Adorava. Ah, que bom. Era legal. Então, então eu iniciei no Brasil, no começo. Na verdade, antes de entrar na empresa, na imobiliária aí, onde eu iniciei a minha carreira no mercado imobiliário, eu já tinha começado a empreender um pouquinho no Brasil, antes de começar a trabalhar nessa empresa. Eu ia abrir uma importadora junto com um brasileiro, um amigo brasileiro, porque eu trabalhava com exportação. Exportava aqui no Aimaca, né? Maca peruana. Aí conheci ele nesse mundo de exportação e decidimos de abrir no Brasil, em São Paulo, uma importadora de roupas de Bangladesh. Ele tinha muitos contatos, ele era professor de Comex na faculdade e tinha muitos contatos. Aí topei. Aí começamos a abrir a empresa, começamos a fazer todos os trâmites e também prospectar clientes. Aí eu era responsável de prospectar clientes que são fabricantes de roupa para poder fabricar os mesmos artigos que eles fabricavam no Brasil, lá em Bangladesh, com um custo menor do que o custo de fabricação dele. Só que aí que está, como eu era novo aí no Brasil, não sabia como funciona a cultura e tal, no que cometi um erro. Chegou o momento que fechei negócios e todos os clientes estavam querendo parcelar a compra. E para mim isso daí eu levei um susto. Ah, mas é Então, assim, né? A maioria isso das daí no Brasil. exportações importa. É, na importação e exportação não tem parcelar. Você paga 30%, 50%, ao fabricante prepara a mercadoria e no despacho você quita, paga o restante. No Brasil não, no Brasil o cliente lá local, ele compra o container 2, ele te paga parcelado em 20, 15, 12, Nossa. 24 vezes. Então você tem que ter um capital enorme. Eu não sabia dessa característica brasileira, que parcelar tudo. Aí que comecei a descobrir. Meu amigo, ele acha que eu sabia disso lá no Brasil, mas eu não sabia. Aí no que deu, eu voltei atrás. Eu tive que sair da sociedade e ele seguiu sozinho e depois seguiu com outra pessoa. Ah, Mas aí depois disso, aí que caí no mercado imobiliário. Depois disso eu queria algo que não seja um emprego fixo com carteira de trabalho, mas que seja algo que me permita crescer e ganhar mais, não ter um título de ganho. Aí que caí no mercado imobiliário, que eu que bom. gostava também desde cedo. Aí entrei nessa grande empresa onde eu iniciei
Quando eu comecei Uma essa das empresa, não falava português. Essa era uma das maiores empresas da América Latina, imobiliárias. É uma das maiores da América Latina, sim. Tem mais de 80 anos do mercado. Ela domina todos os lançamentos imobiliários. Lançamento imobiliário é o mercado primário. Um incorporador compra um terreno, desenvolve um projeto e vende para investidores no chão, na planta. Aí ele construi durante 3 anos, depois entrega as chaves para o investidor. O investidor, ele ou aluga, que é investidor patrimonial, ele compra para locação, para renda, para aposentadoria e tudo. Ou ele revende e ganha um capital, ganha um lucro, ou simplesmente ele usa, né? E aí, Então, o seu salário era cada mês? comissionado. Ah, comissionado. Comissão 100%. Eles não pagavam parcelado, né? Não, isso daí não. Mas, se o cliente, se o comprador pagar parcelado, porque eles aceitam também, a construtora aceita a entrada, por exemplo, de 40 mil de entrada. Ah, quero pagar em 4 parcelas. Sim, aí você recebe em 4 vezes, não recebe de uma vez. A sua comissão é dividida. Então, isso daí é uma particularidade do Brasil. Para mim era diferente, me assustei no uma começo. etapa cultural assim de realidade que você recebeu, assim como, Exatamente. cara, aqui... Me assustei, então, me assustei. Voltei atrás no negócio, era um negócio muito bom, mas precisava de capital. Você vira como se fosse um banco. Você tem que ter um capital enorme, considerável, para poder bancar lá os fabricantes, para poder trazer aqui no Brasil, aí no Brasil, e distribuir para os seus clientes. Eles vão te pagando os custos. Agora, na imobiliária, a mesma coisa. Quando o cliente parcelar, automaticamente você recebe parcelado. Mas isso daí é uma particularidade do Brasil. Então, aí que eu aprendi. Quando você está entrando numa sociedade, num país, realmente é importantíssimo entender isso também. Uma pesquisa, né? Fazer um pouquinho Uma de pesquisa. Exatamente. Na época era difícil, né? A tecnologia Não tinha 2008, ChatGPT nessa não época, tinha né? ChatGPT, não tinha nada. Então você vai aprendendo na prática, né? Aí iniciei com essa empresa, como te falei, comecei, não falava português, falava 10% de português, 15% e o restante espanhol, né? Esse meu gerente que me contratou na época, fiz a entrevista com ele gostou do meu perfil. Ele falou, de repente você trabalha com os clientes internacionais, eu quero um perfil assim. Ele Porque, topou quantas línguas você fala, Brahim? 6, 6 línguas, na quais? época 5. Você- Falo árabe, falo francês, espanhol, português, inglês e berber, que é minha língua nativa berber. da Argélia. Cara, África do Norte. para o diretor da imobiliária, ele enxergou Ele fala em você português. e falou, cara, esse Ele cara fala vai português começar a e fala trazer mais ou menos. esse cara vai começar a trazer aqui investidores árabes. E uma dica, esse meu ex-gerente, agora já é diretor da empresa. Ele manda nessa empresa onde eu iniciei. É meu grande amigo, inclusive veio aqui em Lisboa, a gente se encontrou e tal. Mas, resumindo, então comecei falando 15, 10% em espanhol e o restante em português. E meu primeiro negócio que eu fiz de venda, vendi para um médico brasileiro que estudou na Bolívia e falava em espanhol. Então, quando ele percebeu que meu sotaque era Boliviano. mais para espanhol, falou, Brahim, se você quiser, vamos falar em espanhol, porque eu quero praticar meu E espanhol. aí Faz tempo você que eu saí da empatizou com Bolívia. ele, né? E que você... Aí deu, comecei. né? Aí pegamos o rapport, né? Bateu. Então, ele meio que gostou, eu gostei. Rolou um negócio porque estava explicando as coisas, ele gostou do meu trabalho também, expliquei tudo certinho. Ele gostou do projeto e acabou saindo venda. E aí de Brahim, lá- uma pergunta, porque eu gostei da primeira venda, né? A primeira venda sempre traz uma aprendizagem, né? E aí eu gostaria, porque você conhece muito de relacionamento, né? Acho que a clave do seu sucesso, né, nas vendas de imobiliárias foi o saber construir relacionamentos. Então, na primeira venda, qual foi a aprendizagem que conseguiu obter através dessa situação de empatia, né? De você falar a língua Sim. dele ou... É. Aham. Eu acho que o que eu aprendi era, não era, a gente estava no ambiente de vendas, só que meio que a venda acontece fora do ambiente. Então você tem que sair, você não está aí para vender, para fazer negócio. Primeiro está aí para se relacionar, entender a pessoa, o porquê a pessoa veio aí no projeto, porque ela tem interesse ou curiosidade de conhecer. O porquê você está aí, também para conhecer as pessoas e tentar fazer para elas o melhor negócio. Então isso daí bateu.
Isso daí temos esse interesse em comum. Mas as nossas vivências, conhecimentos, experiências também, elas vão falar Isso primeiro é. para quebrar o gelo, pegar a confiança, aí ele vai confiar no seu serviço, né? Ele vai confiar no seu produto e em você e vai fazer negócio contigo, porque ele vai achar, ou ele tem certeza que você vai fazer o melhor negócio para ele. Então começamos a falar da vida dele em Bolívia, quando ele estudou medicina, quando ele voltou para o Brasil, o que ele faz no Brasil agora. Ele começou a falar que ele não pratica espanhol e tal. Então fui conversando de outros assuntos. E isso daí levou a primeira venda. E esse cliente, primeiro cliente, ficou amigo também. Até hoje tenho contato com ele. Estou falando de 2008. Né? Não, é muito interessante, né, que tipo, eu trabalhei sempre, né, em publicidade e sempre o segredo das grandes, das marcas em geral, né, elas, das maiores marcas do mundo, não? A McDonald's, Coca-Cola, Sim. todas elas sempre vão tentar usar a emoção para conquistar, né, Exatamente. para conquistar os consumidores, né? Então, nas vendas é um pouquinho o mesmo, né? A promoção da pessoa, né? A promoção da confiança, da credibilidade da Sim. pessoa, do vendedor, né? Que representa essa empresa. Então, como você, né, descobre, não, nessa primeira experiência com ele, né, que você Exatamente. quebra o gelo, né, como você falou, quebra o gelo falando com a pessoa, Sim. conecta com a pessoa e já depois Exatamente. somente tem que, o 20% da importância é a lógica, né, a lógica A lógica, exatamente. da venda em si. Aí que aprendi que não é a parte técnica é fácil, isso daí é você estudando, né? Você dominando o que você faz, é a parte técnica. Claro, as características, projeto por projeto, isso é um dever, isso é obrigação sua, a parte técnica. Agora, essa parte de se relacionar, saber se promover, saber conquistar, saber convencer, aí já entra a vivência, já entra a preparação, já entra, né? Então foi uma experiência boa na época. Aí comecei com essa empresa, vários desafios no meio do caminho. Tinha que aprender português nesse espaço de tempo. Levei 6 meses para aprender português. 6 meses já falava muito bem. Já me comunicava com todos os meus colegas, com os clientes, já apresentava os projetos em português 100%. Era ótimo. Que bom. Então, levei 6 meses, já aprendia. E você aprendeu como? Sozinho? Você foi para a escola? Não fiz aulas nem de espanhol nem de português. Eu aprendi espanhol em 3 meses sozinho e também português em 6 meses sozinho. Ok. Mas lia muito, escutava rádio, televisão, procurava sempre entender. Falava com as pessoas sem ter medo de errar ou de pronunciar errado. E no Brasil foi muito divertido, porque o brasileiro, quando você fala errado, aí que é bom, porque ele dá risada, ele te corrige, fala, pô, você fala engraçado, repete aí, você fala engraçado. Então, meio que me senti confortável com os meus erros. Aí, aos poucos, comecei a corrigir e falar corretamente. É legal, né? Uma das coisas que eu gosto do Brasil é que quando você fala... Cara, eu falo assim, muito quebrado também em português, mas... Portunhol, o brasileiro escuta o brasileiro escuta de falar aí... para ele fica engraçado, né? Dar risada aí quando ele escuta você. Cara, na Alemanha, quando eu morava na Alemanha, tipo, eu aprendi alemão, tudo isso, mas quando você falava alemão com os alemães, e eles escutavam você falando assim meio quebrado, eles, tipo, mudavam para inglês diretamente. Sim. Eles ficam assim, com ansiedade, tipo, quando você não está falando a língua deles assim perfeita, tipo, eles ficam desesperados. Não, foi divertido. Isso, meus colegas na época, você sabe como que é, né? O brasileiro sempre quer te ensinar os palavrões, né? Então, Noel, aí continuei nessa empresa durante 5 anos, onde eu aprendi muito. Tudo que eu sei hoje, e graças a essa empresa, esse meu ex-gerente, né? Essa pessoa que me deu essa oportunidade. Porque foi lá que eu me preparei, que eu aprendi, tanto na empresa, com os colegas e com os gerentes, diretores, e também com os clientes. Então, aprendi com os dois. Com os clientes, aprendi muito sobre o business do mercado imobiliário, porque são investidores no mercado imobiliário. O investidor no mercado imobiliário, ele investe no mercado financeiro, investe no mercado de fundos imobiliários, ele entende de investimento. Então, essa nomenclatura, essas terminologias do mundo do investimento em finanças, eu aprendi muito com clientes. Porque a cada atendimento, ele vai te julgar uma coisa, uma palavra, Uma informação clave, algum né? termo.
Aí eu tinha te contado que uma vez eu tive um entendimento e o investidor ele falou de uma palavra, alavancagem. Aí eu tive que recorrer para o meu gerente para entender o que é alavancagem. Aí meu gerente falou, vou te explicar depois com o tempo, porque é complexo para você entender. Levou 15 dias para sentar junto com ele para me explicar um pouquinho o que é alavancagem, como que o investidor usa a alavancagem a seu favor. Aí que aprendi. Aí outras coisas também eu fui aprendendo junto com clientes e na empresa. Aham. Aí frequentava muito as palestras internas, cursos internos e também na classe que eu cresci, né? Que regulamenta a classe dos consultores imobiliários, sempre tem cursos bons. Então eu frequentava para me preparar. Aham. Por quê? Porque o jovem hoje, a primeira coisa que ele tem que enxergar, que tem que olhar, é a sua construção, sua preparação para o mundo de negócios, para o mundo de empreendedorismo. Então, se você quer ser empreendedor, não pode começar olhando ganho financeiro. Tem que procurar um ambiente onde você tem que aprender primeiro o que você quer fazer na vida. A sua área tecnológica, imobiliário, qualquer área. Você procura uma boa empresa para aprender com aquela empresa, de preferência aprender em todas as etapas, em todos os departamentos da empresa, para você se preparar um dia conseguir abrir o mesmo negócio ou tocar outro negócio, mas com preparação. Aham. Um negócio menor, mas você já tem todas as informações necessárias, né? O conhecimento legal, o conhecimento contábil, né? O conhecimento também de gerenciamento e gestão de pessoal, né? Pessoas. Um pouquinho de Sim. tudo, né? Exatamente. Então, aí que aqui trabalhei até 2013 e em 2013 tomei a decisão de eu abrir a minha empresa. Porque depois de eu entender como que funciona o mercado imobiliário, eu fiz um networking de relacionamentos junto com as construtoras, né? Donos das construtoras. Já tenho colegas também que têm vários negócios. Então, falei, não, eu prefiro abrir meu próprio negócio para eu ganhar 100% dessa comissão que está sendo dividida agora com essa empresa, essa grande empresa. Eu ganhava 30% do que eles ganham, e pouco. E eu fazia todo o trabalho. Eu não, todo mundo, né? Todos os consultores, gerentes, faziam todo o trabalho. Só que eles Hospital. colocavam, gastavam em publicidade, tipo, eles, como Isso, imobiliária, exatamente. você não gastava nada em publicidade. Mas na época a publicidade não era eles que gastavam, eram os próprios donos de projetos. Ah, ok. A própria construtora Então eles não dá faziam dinheiro. nada. Exatamente, eles não fazem nada, eles fazem a intermediação e preparação do time de vendas. Então tem que ter um exército de vendas para poder vender todos esses projetos. E o construtor ele injeta dinheiro no marketing da imobiliária para poder divulgar o projeto. Então eu tomei a decisão, eu falei, eu tive que ter coragem, porque não é fácil, porque muita concorrência. No começo você precisa de um capital inicial considerável, montar um negócio, montar uma empresa, uma estrutura física. Não tem certeza se vai dar certo ou não. Você pode dar errado e perder todo o dinheiro. Então, teve que arrumar coragem, né? Mas tomei a decisão e fui lá e abri minha empresa e comecei a trabalhar, montar o time, montar a empresa. E deu certo, graças a Deus. Aí, de lá para cá, ainda continuo com a mesma empresa. De lá para cá, vivi várias crises também, vários problemas, né? O impeachment da Dilma, que derrubou a economia brasileira, mas fiquei firme. Tive que fazer ajustes. Pandemia também derrubou o mercado, né? Tive que fazer ajustes. Então, o que quero dizer com isso? Quando você começa a jornada de empreendedorismo, abrir uma empresa, essa jornada não é linear. Você pode faturar muito agora, depois cai, depois talvez mais ou menos, depois muda de novo, depois cai e muda de novo. Então não é uma jornada linear, cheia de altos e baixos, né? Se você não for preparado para isso, você vai desistir no meio do caminho. Então a dica é não desistir e continuar firme até dar certo. Vai fazendo ajustes, às vezes você tem que mudar de rota, às vezes você tem que mudar totalmente do nicho, porque o mercado imobiliário é enorme. Então você está trabalhando com venda, talvez você tenha que ir totalmente para a locação, talvez totalmente para short stay, por exemplo, totalmente para terreno só para lojas só. Então depende, né? Então você vai fazendo ajustes, né? E vai se encontrando no meio do caminho.
né? Só que você não pode sair e desistir, falar, não, chega, eu quero fechar a empresa. Não, porque você fecha uma empresa, depois vai para outra, fecha, quer que continuar, Continuar. persistir até o final. Aí é importante, né? As pessoas que talvez estão escutando aqui, eles trabalham, eles têm também a oportunidade de trabalhar em agências, né? O negócio da agência é um negócio de comissão, né? Você pega o dinheiro de clientes e você contrata provedores de diferentes coisas, e aí os distribuidores, e depois você pega a comissão das vendas, né? Que você faz para os clientes. Então, aí tem consultoria estratégica, agências de publicidade, marketing, de IT, né? Tem muitas coisas diferentes. Para essas pessoas que estão começando agora a trabalhar em um setor profissional, né? Elas talvez estão um pouquinho já cansadas, né? E um pouquinho pesado trabalhar para agência, tem muito trabalho, mas mesmo assim, acho que são ambientes de trabalho onde você aprende muito, né? E nos primeiros anos de experiência laboral, você tem que avaliar o aprendizado acima do que você está dos ganhos que você recebe trabalhando para essa agência, né? Então, acho que é muito importante para as pessoas que começam a trabalhar agora, que vocês não pensem talvez tanto nos ganhos que podem tirar dessas profissões, né? Porque no futuro você vai ter a oportunidade de trabalhar e ganhar tudo isso. E mais o aprendizado e que os 70% do trabalho, 70% da avaliação que você vai fazer da empresa que você vai trabalhar, esteja baseado no aprendizado. Isso significa que quando você está no meio da entrevista, você tem que perguntar para o potencial chefe, o que eu vou aprender aqui? Tipo, me fala de pessoas que têm trabalhado aqui, têm feito aqui sei lá, o tempo de internship, não? Ou, têm sido praticantes ou estagiários, qualquer coisa. Claro. Como eles aprenderam, onde eles estão agora, depois de 1 ano, 2 anos trabalhando. É importante que vocês perguntem isso ou podem, Muito bom. ou podem ver no LinkedIn mesmo, podem aí procurar. Pessoas que trabalharam nessa empresa, começaram na sua posição, onde eles estão agora. Sim. Se vocês veem que eles estão agora numa posição que você gostaria de estar em 2 anos, talvez seja uma boa empresa também para começar. Vou te contar uma história minha, né, que eu vivenciei lá quando eu comecei nessa empresa no Brasil. Era isso. Quando a gente escuta algum consultor colega vendeu, porque na época o mercado imobiliário estava bombando no Brasil. Você lança um projeto e vende tudo no dia. Então a gente escutava histórias. O consultor fulano vendeu 20 unidades no dia, vendeu uma laje inteira, vendeu muita coisa. O que a gente fazia? Se aproximava dessa pessoa e perguntava para ele quais eram as estratégias usadas para ele encontrar esse tipo de investidor. Onde ele encontrou esse investidor que comprou 20, 30 unidades ou uma laje inteira? São empresários. Aí ele fala, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Eu fiz assim, assim. Se funciona para você, tenta. E a gente pegava estratégia de um, estratégia de outro, aprendendo esse conjunto de estratégias e vai testando no terreno, na prática. Que bom, né? Aí vocês aprendem muito, né? E qualquer empresa, como você falou, tem que fazer isso. Você entrou numa empresa, tenta entender seus colegas, a habilidade de cada um e vai aprendendo com cada um do setor de marketing. Tem que ser estratégico, né? No relacionamento tem que ser estratégico, não somente você melhorar o jeito da oratória, tudo isso, mas também pegar as pessoas que você sabe que estão liderando as vendas e, cara, vou tentar aprender com ele, né? Aí na empresa, quando eu trabalhei, né, para empresas tecnológicas como a Google, a gente tinha também essa metodologia, a metodologia de shadowing, né? Você era a sombra, né, da pessoa que melhor resultados obtinha no trabalho dela. Então você ficava perto dessa pessoa o dia inteiro trabalhando perto dela e você tomava nota e anotava o que ele fazia demais, né? Mas legal. Interessante, Brahim. Não, gostaria também de saber um pouquinho aquela história, não, de como você trabalhando para imobiliária, trabalha 5 anos, muitas aprendizagens, aí você sente que você quer ser um empreendedor e é um caminho, talvez, uma decisão um pouquinho difícil, né, de tomar, porque muitas pessoas gostariam de se virar empreendedor, mas eles não têm agora uma poupança, né, para começar o negócio deles. Né? Que recomendações você daria para eles, para uma pessoa que
já tem o conhecimento, essa pessoa já trabalhou 3 anos numa agência, já trabalhou fazendo alguma coisa, ele considera que pode fazer, ou na sua empresa, mas precisa Claro. ainda de um pouquinho de dinheiro, o que você recomenda para essa pessoa? Claro. Esse fator financeiro, eu acho que não pode ser um empecilho, um problema. Se você se sente preparado, você acha que você é bom no que você faz, e tem esse desejo, essa chama dentro de você para fazer, para abrir seu negócio, seu próprio negócio, acho que tem que fazer de tudo para conseguir. E esse fator financeiro tem várias formas de conseguir hoje em dia. Ou você procurar algum sócio que entra com dinheiro e você com a experiência, o know-how, o trabalho, ou você procura uma linha de financiamento no banco, hoje em dia consegue um financiamento para abrir negócio, ou você leva essa sua ideia para esses startups, esses ambientes onde tem os investidores que investem numa ideia, num projeto bom, lucrativo, e você tem que saber vender isso para eles, ou você procura alguma forma de levantar algum dinheiro para dar o início, ou você se preparar financeiramente. Então, por exemplo, hoje estou trabalhando numa empresa, mas eu quero abrir meu negócio no futuro, daqui 2, 3 anos. Então, você tem que ser disciplinado e ter esse hábito de montar a sua reserva financeira exclusiva para montar o seu negócio. Então, você ganha um salário, tira um pedaço daquele salário todo mês e guarda lá. Investe num fundo, isso daí, esse dinheiro é exclusivo para montar o seu negócio. Quando você juntar, dentro de 2, 3 anos, um valor que você acha que dá para iniciar, aí pega esse valor e começa a investir na sua empresa sozinho, sem sócio, sem empréstimo, sem nada, né? São várias formas de você se planejar, mas o mais importante é você não desistir da sua ideia, do seu desejo, do seu projeto. Também é importante falar uma opção, também uma alternativa, é que você tem muitas pessoas com grana agora na sua cidade e eles não ganham mais grana porque eles não têm tempo para fazer mais negócios, tá? Então, essas pessoas têm um monte de ideias, porque eles estão expostos, né, a muitas ideias, muitos relacionamentos, muitas oportunidades, mas às vezes eles não têm o tempo para investir tempo em fazer esse negócio, né? Então, tem um cara que tem muita grana, que faz qualquer coisa e ele gostaria de abrir uma imobiliária, por exemplo, uma agência de publicidade fazendo X, mas não tem a pessoa correta para liderar esse projeto. Mas você pode ser a pessoa correta, ele pode ser o investidor da sua ideia, ele vai ter, obviamente, a maioria das ações da sua empresa, e você não tem que colocar nada de grana. Aí você aprende, é a seguinte fase depois de trabalhar para uma empresa. Trabalha para a sua empresa, mas o cara vai ter a maioria das ações, das ações da empresa, mas você já vai entrar na prática de liderar, gerenciar a sua empresa, para já poder ganhar a grana suficiente para no futuro já ser o dono completo do seu negócio. Mas Exatamente. não tentar sempre pular de sou empregado de uma empresa, o seguinte passo, o seguinte é já ser o dono completo da minha empresa. Não, às vezes tem muitos passos intermediários que não... Pode ser sócio. Pode ser começar a sócio. ser sócio. É. Né? Bom, Exatamente isso. Então, isso que você falou. Então, tem que ir etapa por etapa, né? Isso daí faz parte também de preparação. Quando você entra junto com o sócio, por exemplo, claro, você tem que eleger, né? Tem sócios que, por exemplo, você tem experiência, uma habilidade numa área, você procura um sócio que é expert em outra área e que tem um pouco de dinheiro para entrar com você. Por exemplo, sou expert, sei lá, em vendas, em marketing, e você talvez na parte de gestão, de liderança, o fiscal, não sei. Então a gente vai se complementar. Aí aos poucos você pode abrir outra empresa como sociedade, ou na frente, de repente abrir a sua própria empresa sozinho. Então isso daí é um processo. Né? eu gostaria, para finalizar, Brahim, eu gostaria de dar aí um pouco uma conclusão, mas quando você empreende é muito importante para as pessoas jovens, né, que muitas das pessoas gostariam de empreender, né, para poder projetar, para poder trazer as ideias, não, próprias, as aprendizagens que eles pegaram no passado na empresa deles, e também transmitir a visão empresarial que eles têm, né, para melhorar o mundo. Mas gostaria de que você talvez falasse ou talvez pode dar alguma dica para essas pessoas que tipo alinham ou conectam o empreendimento também como algo para ganhar mais dinheiro, né? E no começo pode ser um pensamento
um pouco perigoso, né? Porque o Sim, empreendimento não pode ser tratado no começo como projeto de ganhar mais dinheiro que na própria empresa. Ganhar mais dinheiro sempre é exatamente. uma consequência, né? De Sim, trabalhar bem as coisas, mas eu gostaria de você talvez dar um é, exemplo, talvez, ou comentar aí. claro. É, a maioria das grandes empresas, acho que elas começaram já não ganhando dinheiro, né? Demora para eles ter o break-even. O break-even quando você equilibra, né, os custos e a receita. Então, no começo, você não pode olhar para o fator financeiro apenas. Ah, eu vou abrir a empresa para ser milionário, para ganhar dinheiro. Não. Você tem que abrir uma empresa para resolver algum problema de algum nicho. Ah, vou abrir minha empresa porque eu sou o especialista em resolver os problemas dessa classe de profissionais, por exemplo. Então, você abre sua empresa, presta esse serviço para solucionar problemas de outras empresas ou de outras pessoas que precisam desses serviços seus. Se você for bom em resolver esses problemas e vender esses produtos aí para resolver realmente os problemas deles, você vai ganhar dinheiro. Não tem como não ganhar dinheiro. Você vai ter receita boa e vai crescer, né? Então, a primeira coisa, quando você for abrir uma empresa, tem que ser, o objetivo não pode ser financeiro, o objetivo tem que ser para servir, algumas pessoas e levar soluções para o mercado e, em contrapartida, você vai ser remunerado por isso, vai ser muito bem remunerado com o tempo, porque você vai se posicionar como o especialista daquela área, vai se posicionar naquele mercado e vai virar uma referência e vai ser muito bem remunerado e vai ganhar dinheiro. Aí que você vai ganhar Ah, dinheiro e vai ficar rico. Agora, se você iniciar pensando em fazer receita, pensando em fazer muito dinheiro, você já está começando errado e vai demorar talvez, ou talvez pode até quebrar, porque o seu objetivo é somente dinheiro. Você quer o cliente apenas para ele te pagar. Você não está entregando algo de valor para ele, não está solucionando o problema dele. Então eu vou te pagar uma vez, duas vezes, aí eu vou perceber que o seu produto não me ajuda. ah, Aí tchau, vou para outro. ah, Aí imagina, você não vai ter uma carteira de clientes recorrentes que ficam sempre comprando. ah. Então você vai quebrar. Então você nunca pode construir e basear o seu negócio apenas no dinheiro. Tem que ser baseado em resolver problemas e entregar Ah. produto bom, né, de qualidade. É muito importante isso, né? Tipo que o dinheiro sempre é consequência de um trabalho bem feito e de resolver problemas das pessoas. Sim, E às vezes, tipo, a gente tem necessidade, as pessoas podem ter a necessidade de ganhar dinheiro e podem ver o empreendimento sim. como uma alternativa, mas o dinheiro não vai ser, Não não vai, não vai vai. chegar sim. Para exemplificar, por exemplo, no meu mercado imobiliário, quando eu iniciei, eu via muito isso. Que eu via muitos consultores imobiliários. O objetivo dele, quando ele atende o cliente, o investidor ele é muito esperto. O investidor ele sabe das coisas. Ele sabe ler até o comportamento das pessoas. Ele sabe se você quer apenas vender ou você realmente tem um interesse em ajudar ele a fazer o melhor negócio no mercado imobiliário. Ele consegue rápido. Então, tinha muitos consultores imobiliários, e tem até hoje, o objetivo dele é a comissão. Ele apenas quer empurrar a venda, ele quer vender para ganhar a comissão. E errado. Você nunca pode olhar para a comissão que você vai ganhar. Esqueça a comissão. Essa comissão você vai receber de qualquer forma. Você vai ser remunerado. Mas foca no problema do investidor, do cliente. O que você está buscando, o que você quer, o que você precisa. Ah, eu preciso de uma sala comercial para montar meu escritório de advocacia. Só que eu preciso no bairro Paraíso, Jardins e Vila Mariana. E preciso de 40 metros quadrados com uma vaga de garagem dentro de um condomínio com segurança. Foca naquilo que ele fala para você. Apenas. Procura a melhor oportunidade naquele perfil que ele te passou. Se você encontrar a melhor oportunidade naquele perfil que ele descreveu, claro que vai ganhar comissão. Claro que vai fechar o negócio. Então, em consequência, estou focando no problema do seu cliente. Ah, Eu estou com um problema, eu preciso de uma sala comercial. Esse é um grande problema para mim. Preciso de uma sala comercial no Paraíso de 40 metros, mobiliada com uma vaga. Estou te explicando o meu problema para você poder me ajudar. Se você me ajudar, você vai ganhar comissão, claro. Agora, se você me encontrar uma sala na Barra Funda, uma sala, sei lá,
no Morumbi. Claro que não vai ganhar, porque está E fora na segunda mensagem, terceira mensagem que você compartilha aí com um investidor, tipo, ele sabe qualquer que você não coisa, é. ele vai ficar, cara, não vai dar certo, né? Não, não vai, entendeu? É, Então a primeira coisa é solucionar o problema do seu cliente. Se você solucionar o problema do seu cliente, a sua empresa vai faturar muito. é. Muito bom. Brahim, Né? muito obrigado pelas dicas e muito obrigado por compartilhar aí a história de você, né? Da chegada no Brasil, né? Porque um estrangeiro que chega no Brasil, um estrangeiro também que empreende, pode ver também, pode entender as coisas de uma maneira, de um jeito muito mais realista, né? Porque ele não pode assumir as coisas tão fácil como o local, a pessoa local que já entende o comportamento das Exatamente. pessoas. Tem que entrar mais a fundo a entender de um jeito mais crítico o que está acontecendo. Então, para as pessoas, aqui no Camaleônicos, queremos que as pessoas saiam fora do Brasil e sair fora do seu país tem muitas, tem muitas Vantagens vantagens, né? Porque você começa a de entender crescimento. a realidade de um jeito muito diferente que as pessoas locais entendem e aí você encontra muitas oportunidades e se desenvolve habilidades que outras pessoas não vão desenvolver. No caso do Brahim, entendeu os valores do país, entendeu os valores do Brasil, de como fazer negócio no Brasil, mas ao mesmo tempo incorporou os seus valores pessoais e as pesquisas Exatamente. que ele tinha feito anteriormente. Então, isso daí é algo foda, é muito bom. Exatamente. Vamos incentivar aqui no Camaleônicos a todos os jovens aí que entendem a língua portuguesa, seja brasileiro, seja qualquer outro país dele, para ele sair da zona de conforto, sair do país dele para adquirir conhecimentos e vivências em outros países. Isso daí acho que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, né? Bom, Brahim, no próximo episódio vamos falar um pouco das empresas tecnológicas, das empresas tech. Eu trabalhei na Google, trabalhei na Twitter, trabalhei na TikTok e sempre trabalhei em empresas de internet, mas essas empresas, obviamente, são as mais conhecidas que as pessoas, muitas pessoas e galera jovem gostariam de poder trabalhar aí. Então, Sim, vou falar um pouco dos desafios, né, para trabalhar nessas empresas e também as coisas que você pode aprender, que você precisaria, como você se precisa formar, que coisas essas empresas estão avaliando para te escolher como empregado dessas empresas. Vou compartilhar todas essas dicas que vocês talvez não podem encontrar sempre na internet, porque eu não somente fui entrevistado por essas empresas, eu entrevistei pessoas para entrar nessas empresas, nessas então empresas. vocês vão a falar, vão a escutar diretamente o que um entrevistador dessas empresas precisa Sim. para contratar. Brahim, muito obrigado Muito pelo bom. seu tempo e nos vemos no próximo Ótimo, episódio. Noé. Muito obrigado também, valeu aí pelo episódio de hoje. Até o próximo episódio aí. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau. Até mais.